Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus na terra dos viventes. Glória a Deus por estarmos aqui nessa quinta-feira, mais uma vez juntos, né? Falando sobre paternidade ainda. Já tem 2 quintas-feiras seguintes que vimos falando sobre paternidade, paternidade terrena, os excessos e as ausências de paternidade. Um tema que arde o nosso coração para falar sobre isso. Hoje nós temos convidados aqui, a juventude está comigo, só gente assim da minha idade, pessoal tudo assim, descolado como eu, glória a Deus, né? Nós vamos falar muito sobre isso, mas antes de falar, eu quero que você agora já, se você não é inscrito no canal da Decidade, se inscreva agora, dê o like, seja crente, dê o like, não dê dislike não, dislike não é de Deus não, dê o like, em nome de Jesus, e já comece a compartilhar esse link, né? Se você pesquisar nos 2 programas anteriores, falando sobre paternidade para fazer sentido, se você está chegando hoje, assiste o de hoje, mas depois volta lá e vê o que nós falamos sobre paternidade. Hoje estava programado para falarmos sobre paternidade divina, mas a paternidade divina, glória a Deus, o pastor foi inspirado por Deus e anteontem na doutrina, né? A descrição do link vai estar aí, vai estar abaixo. Nós falamos, o pastor falou sobre paternidade divina, falou sobre paternidade e ansiedade. Ele falou mais sobre ansiedade, colocando que a paternidade é o contrário da ansiedade. Então vale a pena assistir também como um dos pontos que norteia a nossa paternidade. Nesse primeiro bloco, nós estamos aqui reunidos com 3 jovens excelentes aqui. A Emily Martins, do Ministério Livre Voz, que é a juventude da nossa igreja. Ela é vestibulanda de medicina, atua na juventude missionária e tem sido trabalhada por Deus desde cedo sobre a firme identidade em Jesus. Enquanto jovem, Emily, seja bem-vinda e dê suas boas-vindas aí ao nosso Amém, é uma alegria muito grande estar aqui nesse programa, uma honra e glória a Deus por isso. Glória a Deus. Também temos aqui Willy Rocha. Willy Rocha é do Ministério também Livre Voz. Livre Voz está invadindo esse programa, rapaz. Hoje só tem Livre Voz aqui. É líder de conexão, que são os adolescentes, né? Você lidera os adolescentes. Atua na juventude missionária, além de auxiliar na produção de podcasts e devocionais para a juventude livre, através do que tem experimentado com Deus. Willy, seja bem-vindo. Amém, obrigado. Paz do Senhor, pessoal, boa noite aí para todos. A gente espera que vocês aproveitem bastante o programa de hoje, vai ser conversa muito boa, né? Glória a Deus. E por último, e não menos importante, Luiz Felipe, do Ministério Livre Voz também, líder de conexão também, lidera lá a garotada dos adolescentes. Atua no Ministério de Comunicação, geralmente está por trás das câmeras, hoje está na frente das câmeras aqui. Graduado em Engenharia de Energias Renováveis, homem enérgico, homem de energia, e tem conhecido a cada dia mais a paternidade divina no dia a dia. Glória a Deus, meu irmão, pela sua vida, seja bem-vindo. Amém, glória a Deus. Paz do Senhor a todos, boa noite. Hoje vai ter uma conversa muito boa. Eu espero que vocês sejam edificados através de um pouco das nossas histórias, do que a gente vai conversar aqui. E eu espero que o coração de vocês seja impactado e alcançado. Então é isso aí. Glória a Deus. Hoje, mais uma vez, nosso amado irmão Wilquias Filho, líder da juventude, líder deles aqui, não pôde estar conosco, está com motivos de trabalho, está viajando a trabalho, não pôde estar conosco e o pastor não pôde gravar também conosco hoje, mas a companhia não deixa a desejar. São meninos e meninas de Deus aí. Glória a Deus. A vinheta vem aí, daqui a pouco a gente já começa com as nossas perguntas e respostas sobre paternidade e identidade. Glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos, de volta já para o bloco de perguntas. Esse programa de hoje sobre identidade oriunda da paternidade, vão ter 2 blocos. O primeiro eu faço com os representantes da juventude, os jovens que eu já apresentei a vocês aqui. E no segundo bloco, eu trago uma convidada especial também, a Juliana, e para conversar sobre o testemunho, né, nessa área sobre paternidade, ausência de paternidade, excesso de paternidade. Nós vamos conversar muito sobre isso no segundo bloco. Mas aqui, nesse primeiro bloco, eu já quero iniciar aqui com os nobres e ilustres convidados, falando sobre o mundo tenta nos descaracterizar de muitas formas, sobretudo a juventude, né? Qual deve ser a resposta do jovem cristão para tantas ideologias, moldes
e padrões. O que vocês acham disso? Assim, quando eu li essa pergunta, né, o que veio muito à minha mente foi uma passagem que eu levo muito no meu coração, né? Quem estava no culto da virada vai lembrar que eu falei dessa passagem também, que é 1 Timóteo 4,12, né? Então, assim, nós precisamos ser exemplo na fé, no procedimento, na pureza, no ensino, no amor. Então, assim, eu acredito que quando o mundo vem com esse tipo de ideologia, padrões, moldes, o que temos que fazer é assumir nossa identidade como verdadeiros filhos de Deus e sermos exemplos perante o que o mundo tenta nos impor, né? O mundo diz que é X e a gente fala assim, não, é A, né? Porque está na palavra de Deus. Se está na palavra de Deus, esse é o certo. Eu acredito que seja isso. Só lendo aqui, né? 1 Timóteo 4,12 diz: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Glória a Deus. Então, os jovens também são... Aliás, a força... parece a história do Darth Vader, mas não tem nada a ver não. A força realmente está com a juventude, né? E vocês são exemplo para muita gente aí, né? Muita gente. Glória a Deus. Alguém mais quer comentar sobre isso? Eu queria dizer, né? O mundo tenta, de fato, nos redefinir, nos descaracterizar a nossa identidade como cristãos, né? É muito comum também, nesse contexto de pós-modernidade em que a gente vive, há um grande número de ideologias, né? E há um grande apelo para que nós olhemos para nós mesmos e nós mesmos nos definamos, né? A gente diga o que a gente é, né? O mundo fala, se você... diga o que você é, né? Olhe para dentro do seu coração, ouça a sua voz interior, né? E a verdade é que quando nós olhamos para nós mesmos, né? Buscando em nós mesmos a nossa identidade, nós ficamos como barcos à deriva, né? Onde não tem onde se ancorar. E quando a gente olha para a palavra de Deus a respeito de quem Jesus é, né? E de como ele andou aqui, ele tinha sua identidade muito bem firmada naquilo que o Pai dizia que ele era, né? O Pai falou: você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, que me dá alegria. Então, nós como cristãos, como jovens cristãos, nós também temos que ter a nossa identidade fundamentada na palavra de Deus e naquilo que ele diz sobre nós, porque esta é a verdade. O mundo não tem, de modo algum, essa perspectiva, né? Esse referencial externo do Criador. Mas nós, como criação de Deus, feitos à sua imagem e à sua semelhança, sabemos que aquilo que ele fala sobre nós é aquilo que nos define de fato. E uma coisa que também, sobre isso, às vezes o mundo tenta nos seduzir por esses moldes, por esses padrões, mas muitas vezes a gente tem a tendência a querer se adequar a esses padrões, a esses moldes, né? Mas o verdadeiro cristão mesmo, ele entende que o cristianismo ele é suficiente, né? A gente não precisa buscar em outra ideologia, em outra causa para lutar, alguma coisa assim, que se a gente se identifique. Na verdade, como tu falou, o nosso referencial é o que o Pai afirma sobre nós, né? Ele nos declarou filhos a todos aqueles que creem no nome dele, né? Então, o que eu preciso mais do que isso? É o bastante para mim. Perfeito. E nesses dias, como a pergunta está dizendo, assim, a sede de Satanás é descaracterizar principalmente a juventude. Você não vê outras faixas etárias sendo descaracterizadas. A faixa etária em que o Satanás mais se prepara para descaracterizar é da primeira juventude, que é a pré-adolescência, até a idade de casar, ali até os 30 anos. É nessa janela que Satanás se concentra mais. Porque se ele conseguir lhe destruir ali, acabou. Você está destruído pro resto da vida. Então, na área sexual, na área financeira, na área familiar, na área paternal, é uma loucura. Uma loucura o que ele tem feito, né? E você falou essa questão sobre Deus ter afirmado o Cristo ali no monte, e eu me lembrei de uma história que a gente foi visitado, eu e a Rochelle, sobre essa questão, sobre o filho João e o filho Pedro. Pedro e João são dois servos de Deus, dois apóstolos, que tiveram assim um ministério pungente, uma coisa tremenda o que eles fizeram na Bíblia, né? Mas o Pedro, ele ficava o tempo todinho atrás do João, para o João falar com Jesus.
Você pode olhar na Bíblia, na hora lá da ceia, era Jesus, era João que estava deitado lá no peito de Jesus. Quando ele queria saber, pai, quem é que vai trair? João pergunta a Jesus aí, quem é que vai trair, né? O Pedro ficava todo o tempo querendo saber quem ele era em Cristo. Ele não sabia que ele era em Cristo. Ele ficava usando o João que sabia. Aí a gente começou a ver na Bíblia que o João, na verdade, quando a Bíblia ia se referenciar ao João, ele dizia assim, o apóstolo amado. O apóstolo a quem Jesus ama. Mas, poxa vida, como é que alguém pode afirmar isso com tanta clareza? Aí eu fui me concentrar mais nisso e eu percebi que o único evangelho que fala isso é o de João. O próprio João fala desse negócio. Eu sou o apóstolo, falando da terceira pessoa, o apóstolo amado é ele. Então ele sabia quem ele era em Cristo, ele sabia que ele era amado em Cristo. Ele não estava buscando identidade, ele já tinha identidade. Quando não há essa identidade própria da juventude, o que a juventude faz? É o senso de pertencimento. A juventude começa a querer pertencer a um nicho. Aí começa a se tatuar, a se rasgar, raspa o cabelo, engorda ou emagrece. Ela tem que pertencer a algum nicho que dê uma identidade a ela, porque ela não tem identidade. Porque a única pessoa que pode nos dar identidade é o nosso Pai. Essa história do João, eu sempre achei interessante ele mesmo se afirmar, né? E é importante a gente se lembrar também que não faz vergonha você dizer, não, eu sei que o Senhor me ama. Às vezes a gente pode pensar que, rapaz, é muita presunção minha sair dizendo por aí, eu sou um filho amado de Deus, certo? Mas isso daqui é o testemunho da nossa vida, é o que a gente é, na verdade, né? O que a gente é mais além de filho de Deus, é o que nos define. Perfeito, é isso mesmo. A segunda pergunta aqui é, o que fazer quando as mentiras do inimigo vêm à nossa mente dizendo que somos incapazes ou somos rejeitados por Deus? E aí, o que nós temos a falar sobre isso? Eu tenho um testemunho específico a respeito dessa pergunta, mas respondendo de forma mais sucinta assim, né? Nós devemos estar apegados à palavra de Deus, né? Nós devemos crer naquilo que Ele diz a nosso respeito. Nós acabamos de comentar, né, que Ele nos define. Então, qualquer coisa que seja diferente daquilo que Deus já falou a nosso respeito é mentira e deve ser rejeitada, né? E não deve ser considerada, porque o próprio Jesus falou, né, que Satanás é o pai da mentira e que ele só profere aquilo que é mentira. Então, eu percebo que o erro de muitas pessoas hoje em dia é acreditar, né? É depositar a sua fé em uma mentira, em algo que não está conforme a palavra do Senhor. E a verdade é que a própria palavra, né, nos ensina que os nossos pensamentos geram sentimentos, né? Isso o apóstolo Paulo até fala aos Filipenses, lá, Filipenses 4:8, né? Indicando aquilo que nós deveríamos pensar, tudo que fosse puro, verdadeiro, justo, louvável, de boa fama. E o que eu devo fazer, né? Aprofundando um pouquinho a pergunta, o que eu devo fazer quando eu me sinto rejeitado, quando eu me sinto incapaz, né, diante de Deus, quando eu sinto que Deus não me ama, né? E eu queria aconselhar você a buscar qual a raiz disso, né? Pode ser uma crença, né? Pode ser algo que você está acreditando que não está conforme a palavra do Senhor. E você está depositando a sua fé, a sua confiança em algo que não é a verdade. E isso sim vai produzir em você um sentimento de rejeição, um sentimento de incapacidade, né? E quanto a isso, nessa quarentena eu tive um período bem difícil, foi um tempo difícil para mim, no qual Deus foi me desconstruindo, na verdade ainda está, né? Estou no processo. Mas... Eu também. A experiência que eu tive a respeito do Senhor foi que, com o Senhor, foi que eu estava falando com uma amiga e eu comecei a contar para ela algumas coisas as quais estavam pesando no meu coração e algumas coisas que pessoas haviam falado ao meu respeito e como essas coisas estavam impactando de certa forma a maneira como eu me via. E ela perguntou para mim, né, ué, mas por que isso tem tanto valor para você, né? Qual a importância disso que essas pessoas têm falado? Qual a importância disso no seu coração? Por que isso pesa tanto no seu coração? E ela fez essa pergunta para mim e eu parei um pouco e
E no meu coração, eu me perguntei, né? Eu perguntei ao Senhor, na verdade. Perguntei, Senhor, mas e se for verdade? E se for verdade isso que essas pessoas falaram? E não eram coisas boas, né? E então o Espírito Santo, ele convenceu o meu coração, né? Na verdade, ele veio com uma pergunta também. Eu fiz essa pergunta a Deus e o Espírito Santo veio com uma pergunta também. Então, você não acredita que a minha palavra sobre você é a verdade? Né? Então, eu percebi ali um pecado. E o pecado era o pecado da incredulidade. E quando nós nos sentimos rejeitados por Deus, não amados por Deus, a gente tem que nos analisar, né? Nos sondar, pedir ao Espírito Santo que sonde o nosso coração, para que a gente possa, se houver algum pecado que esteja causando isso, né? Eu vou dizer que também é somente pecados que proporcionam que isso aconteça, não. Existem vários outros fatores, mas se for, é necessário um certo arrependimento na presença do Senhor e que a gente deposite a nossa fé na palavra dele. E eu lembro que nesse dia eu abri o Salmo 33, versículo 4, onde o Senhor fala que a palavra dele é verdadeira, né? Então nós temos que depositar a nossa fé nela. Ela é a nossa âncora, né? A âncora da nossa alma. Glória a Deus. Então é a palavra de Deus que combate aí essa estratégia do diabo, né? Quando eu falei no princípio, ele quer desconstruir a juventude de qualquer jeito. Então ele fica lançando mentiras, né? Sim. Nós somos incapazes, nós não conseguimos nos chegar diante de Deus. Então isso é uma questão séria. Na terça-feira agora também, o pastor falou um pouco sobre isso e eu acho que casa certinho mesmo, coisa do Espírito Santo, né? Falou sobre as palavras. A gente dá ouvido a palavras ruins, o nosso coração se enche daquilo e a gente passa a agir daquela forma, né? E gerando até ansiedade, que foi o tema central ali da mensagem do culto de ensino. Então, palavras más podem ser o que está gerando isso tudo mesmo, como a Emily falou, né? E a gente dá ouvidos ao diabo. Na verdade, o que a gente deve fazer é resistir ao diabo. Então, muitas vezes o que falta na gente, e a gente até comenta muito isso nas bases online, nas conexões da juventude, é que a gente tem que se voltar para a palavra de Deus, ouvir o que o Senhor tem para falar a nós. Se palavras ruins nos levam a agir de forma errada, a gerar até ansiedade, ou que a gente venha se comportar como o diabo planeja que nós nos comportemos, então o contrário também é verdade. Se a gente der ouvidos à palavra do Senhor, a gente vai agir como filhos de Deus, né? Eu me lembrei também aqui de uma passagem bíblica que quando Jesus foi tentado, né? 40 dias no deserto, depois foi tentado, né? E toda vida que ele era tentado, ele dizia assim, está escrito. Está escrito. Ele usava sempre a palavra para combater aquelas mentiras, meias verdades que Satanás estava trazendo. Então, é a palavra, como a Emily falou e você completou agora, é a palavra de Deus que realmente combate essas mentiras, né? Você não é capaz, você não pode entrar diante de Deus. Quem é tu? Tu é só um comedorzinho de feijão, rapaz. Tu não pode não, né? É mentira do cão, meu irmão. Você é servo e serva do Senhor. Você é adulto espiritual. Nós passamos por várias idades aqui, mas chega um tempo ali, 12, 13 anos, que espiritualmente você é capaz de estabelecer um relacionamento pleno com Deus. Você é adulto espiritual e o véu já rasgou. Você pode entrar na presença de Deus livremente, em nome de Jesus. Terceira pergunta aqui vai falar sobre serviço, né? Falou aqui de identidade, agora vai falar sobre serviço. E essa pergunta eu estou ansioso para ouvir vocês. A ansiedade não é bom. Eu estou assim, querendo muito ouvir vocês, né? Sirvo na igreja em diversas áreas. Isso basta para me definir como filho de Deus? É o serviço que me define como filho de Deus? Assim, né? Eu aprendi que não. Como algumas pessoas sabem, eu sirvo foi dito aqui, né? Eu sirvo na comunicação, então eu estou ali nos bastidores. Também sirvo nos adolescentes, né? E tem final de semana que às vezes eu tenho que servir sexta, sábado, domingo de manhã e domingo à noite. E tem meses que eu tenho que servir vários e inúmeros cultos seguidos e é muito exaustivo. Mas isso não me torna filho. Eu aprendi que
é a historinha do padeiro faminto. O padeiro produz pão e ele dá de comer para as pessoas. Mas se ele não se alimenta, ele morre de fome. E aí, quando o padeiro morre de fome, ele deixa de alimentar as outras pessoas. E para o padeiro continuar alimentando as outras pessoas, ele precisa comer do pão também. Então, o que vai me tornar filho não é o meu serviço, não é o seu serviço. O que vai te tornar filho é o teu relacionamento diário com Deus. É o devocional que você faz todo dia, é o tempo que você investe em oração, é aquele momento que você tira reservado com Deus e, não sei, vai fazer algo, né? Algo que você faz pelo seu irmão também. É através do relacionamento. O que nos torna filhos é o nosso relacionamento, não só o nosso serviço. E é isso que a gente precisa buscar. Eu bato muito nessa tecla com os adolescentes, de que é o nosso relacionamento que vai nos fortificar com Deus. O meu relacionamento com Deus me torna o que eu sou. Quando eu sou em Cristo, eu faço. Mas eu jamais vou ser fazendo. Ou seja, não é fazendo. Isso aí é o que o pastor falou anteontem na doutrina também. A gente vem pegando nessa tecla, né, há muito tempo. O ativismo religioso. Tem gente que, assim como Adão e Eva, se esconderam de Deus no paraíso, tem gente se escondendo de Deus aqui dentro da igreja, através do ativismo religioso. Trabalha, achando que isso é suficiente para ser filho de Deus. Mas como você bem disse, eu não me torno filho de Deus trabalhando para Deus. Eu trabalho para Deus quando me torno filho de Deus. É o contrário, né? Vocês têm alguma experiência com isso? Eu também tenho. Eu comecei a servir ao reino mesmo, servir aos meus irmãos aqui na igreja recentemente, relativamente recente, né? Graças a Deus. E é interessante porque o serviço a gente serve de coração. E é uma bênção mesmo servir ao Senhor. Você que ainda não serve, veja o seu coração que na verdade o Senhor ele quer que todo o bem que Ele tem feito por você, Ele transborde em ações pelos seus irmãos. Na verdade, nada que o Senhor faz na nossa vida é para nós, né? É para que abençoe aos outros e glorifique o nome dEle. E o Luiz falou agora também sobre essa questão da gente servir. Muitas vezes a gente serve tanto na igreja mesmo, e isso é muito bom, mas nada disso alcança o favor de Deus para nós. Na verdade, a gente faz com gratidão a Ele, né? E outro exemplo também, quando Paulo escreve aos Filipenses, ele fala de gente que estava pregando o evangelho pelas motivações erradas. Estavam pregando o evangelho visando as recompensas, a vida glamurosa de pregar o evangelho, digamos assim, né? Mas nada disso estava agradando ao coração de Deus, porque o que eles não estavam tendo era um relacionamento profundo com Deus a ponto de entender o que era que o Senhor queria de verdade deles, que era um serviço de coração. Então, mais uma vez, o serviço ele simplesmente reflete o que já o Senhor tem feito na nossa vida e o nosso momento individual, pessoal com Deus, né? Amém, amém. Quando eu li essa pergunta, a passagem que me veio à mente foi o começo, né, do Evangelho de João, em que João fala, né, que a todos quanto creram, né, a tantos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, né? E isso não é algo a qual nós possamos conquistar, né? Não vem por nossas boas obras, por nossas boas ações, mas é algo gratuito, é algo que foi dispensado a nós por causa de Cristo, por causa daquilo que Jesus fez, né? Ele conquistou tudo na cruz, né? Tudo nos foi dado, toda a graça foi derramada sobre as nossas vidas. E esse direito de filiação, de termos a Deus como Pai, vem também por meio de Jesus Cristo. Eu acho que é muito importante que nós, como igreja, como jovens, né, a gente tenha no nosso coração que eu não posso fazer nada para merecer, para conquistar a Deus, para conquistar essa filiação, mas eu recebo tudo por causa de Cristo. Porque quando eu me esforço, quando eu tento alcançar isso por minhas próprias obras, vai chegar um momento que eu vou ver que eu sou insuficiente. E o Senhor, Ele nos chama a descansar naquilo que Ele mesmo disse, né? Se Ele nos deu esse direito, então tudo aquilo que podemos fazer é receber com gratidão, né? E isso vai se manifestar nas nossas obras. Uma coisa que minha mãe uma vez falou para mim, me ensinando e tal, minha mãe sempre
às vezes puxa minha orelha, né? Coisa de pai, de mãe. Já ouvi falar disso aí. E algo que ela falou pra mim uma vez foi: Emily, você pode perder um braço, você pode perder uma perna, você pode ficar em um leito de um hospital o resto da sua vida, perder um olho, seja lá o que for, mas você não vai deixar de ser minha filha, né? Sim. É uma questão de pertencimento, ou seja, a pessoa vê aquele que é nascido de novo e mantém um relacionamento com Deus, a pessoa vê o tanto que ela se entrega ao reino e à obra de Deus. A pessoa que está de fora diz assim: rapaz, eu quero isso aí também. Eu quero pertencer a esse negócio. Mas ele não vai ter relacionamento com Deus. Ao invés disso, ele vai imitar o que ele está fazendo no sentido de ser um ativista religioso. Então ele vai para dentro da igreja, ele começa a servir, ele quer limpar o chão, o teto, ele quer fazer qualquer coisa, porque ele acha que fazendo isso, ele está pertencendo ao corpo, e aí automaticamente ele é filho de Deus. E o movimento não é esse. O movimento é morrer para mim mesmo, estabelecer um relacionamento com o Pai, e a partir disso ele me credencia a viver com a noiva do Cordeiro, a ser a noiva do Cordeiro e trabalhar assim, né? É um movimento distinto. Essa sequência que tu falou agora de a gente entender, ter um relacionamento com Deus e então refletir em obras, né? Eu estava lembrando aqui agora, enquanto a Emily falava também, eu acho que foi uma palavra do Dan Duck que eu ouvi há algum tempo atrás, eu acho que foi ele, se eu não me engano. Ele disse mais ou menos assim: você, antes de sair para pregar o evangelho, para fazer o que o reino exige que você faça mesmo, você vá para o seu quarto, se tranque lá e fique com o Senhor, busque a face do Senhor, busque o Espírito Santo, busque receber os dons como Ele nos orienta a fazer, né? E esteja lá com Ele, firme esse relacionamento com Deus até o ponto de você sair para servir ao Senhor com alegria, mas com um desejo também de ficar naquele quarto que você estava lá. Porque a presença do Senhor é uma coisa tão fantástica que quando você começa a buscar para se preparar, para servir, você acaba desejando ficar ali mais e mais. E é nesse ponto em que você está preparado para servir. É isso mesmo, resumiu bastante aqui o que conversamos. A quarta pergunta aqui, que eu acho que tem tudo a ver com a quinta, então vou fazer as duas juntas aqui, né? Como honrar meus pais não cristãos? O que devo fazer para alcançá-los, né? E a quinta pergunta é: o que fazer quando existem ordens dos meus pais que são contrárias a um chamado na minha vida? Então, o primeiro desafio é como é que eu vou honrar meus pais cristãos, né? Como é que eu vou fazer isso? A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe. Ela não diz honra teu pai e tua mãe pastor, honra tua mãe e teu pai crente. Ela diz honra teu pai e tua mãe. E tem uns pais por aí, não sei se você já ouviu falar disso, mas tem uns pais por aí que são meio complicados, né? Então, honrar pais complicados, pais que não são crentes. Como é esse desafio aí? Importa mais obedecer a Deus do que aos homens, né? O mandamento de Deus, ele nunca se contradiz. A palavra de Deus, ela não se contradiz. O mesmo Deus que fala que nós devemos amá-lo de todo o coração, ou seja, ele está acima de tudo e sempre, ele também fala que nós devemos honrar os pais. Eu acho que é aí que fica aquele desafio, né? Mas obedecer a Deus está acima de tudo. Então, se os seus pais te impedem de buscar o Senhor, ou de alguma forma não querem que você busque ao Senhor, essa ordem ela não deve ser obedecida. Existe o desobedecer sem a submissão a Deus, sem entender por que você está fazendo aquilo, e existe o desobedecer da maneira certa, né? Parece até estranho falar isso, mas nesse caso está certo. Sim. Desobedecer uma ordem de um pai que te impede de buscar o Senhor deve ser feito dando bom testemunho. Você vai dizer ou vai mostrar: eu não vou obedecer essa ordem porque existe um Deus no céu que é maior do que a sua autoridade sobre a minha vida. Ele me manda obedecer a sua autoridade, está sob a sua autoridade, mas ele está acima de tudo. Então, quando você mostra isso, já entra em um outro aspecto, porque você está mostrando com ações como aquela sua fé é uma fé verdadeira, e esses seus pais podem ser alcançados também pelo evangelho que lhe alcançou. Senão o sujeito vai dar até o bom testemunho, vai até fazer o que é certo de maneira errada, sem dar bom testemunho. Você vai dizer assim: ó, eu não vou lhe obedecer não, porque você vai para o inferno, e eu vou para o céu porque eu vou obedecer um caba que é maior que você. Ele até falou mais ou menos certo, só que o jeito que ele falou foi errado e não edificou em nada, né?
o bom testemunho vem na submissão e na obediência. Meu pai, minha mãe, eu sou obediente a vocês. Agora, nesse ponto não dá, porque nesse ponto eu tenho que obedecer o Pai Celestial. Então, há uma relação limítrofe, né? Bom, mas aí é quando um pai entende. E aí, quando o pai está, por exemplo, no auge do alcoolismo, ele não entende o que está acontecendo. Chega em casa bêbado, quer quebrar tudo, quer matar todo mundo, e ele dá uma ordem para o filho e para a filha. Será que naquele momento não é mais importante obedecer e acalmar, para que depois se tome uma posição de submissão, né? Há tempos e tempos para cada momento ali que o filho e a filha devem reagir com o pai, né? Nem sempre ele tem que agir de maneira enérgica ali, né? Às vezes sim, às vezes com a autoridade de Deus é importante, em outras vezes não, é assim? Pais não cristãos, como eu faço para honrá-los e como eu faço quando existe uma ordem contrária? Ou seja, você já falou aqui, quando existe uma ordem contrária em relação à Bíblia, em relação à adoração, nós entendemos. Mas, por exemplo, quando é uma ordem contrária que não tem muito a ver com a igreja, vamos dizer que Deus colocou no seu coração que você vai ser um missionário lá na Ásia, mas o seu pai quer que você seja um engenheiro, um médico, um advogado, enfim, qualquer coisa. E aí, como é que nós vamos tratar nesse momento agora, né? É da mesma forma? Ou nós vamos... O que nós devemos fazer? Eu acho que sempre na vida cristã, e principalmente nesse caso, a gente tem que ter bom senso, né? Tu falou o caso de você saber o momento certo de falar para um pai. Às vezes não é o momento de você agir daquela maneira e existe um momento certo, né? E também nesse caso a gente tem que ter o bom senso de saber, será que esse chamado que está supostamente no meu coração, ele está realmente? Será que é um chamado de Deus mesmo? Ou será que eu estou sendo só teimoso e desobedecendo os meus pais, sejam eles crentes ou não? E na verdade o bom senso está do lado deles e eu estou sendo só impulsivo? Pode ser isso também. Pode ser que o seu chamado seja real e o Senhor está lhe chamando e os seus pais estão sendo ali o primeiro desafio. Nesse caso, persista no chamado, persista em buscar o Senhor. No caso, persista em buscar o Senhor. Como a gente falou ali mais cedo, vá para o seu quartinho e busque a presença de Deus, busque o Espírito Santo, se capacite, porque a missão ela precisa de capacitação. E se for do coração de Deus, então esse desafio vai ser vencido, você não pode recuar. Agora, antes de mais nada, tenha bom senso, porque pode ser muitas vezes pode ser coisa do seu coração e o coração da gente é enganoso, né? Eu sempre aconselho os jovens que vêm conversar comigo sobre esse assunto em dois momentos. O primeiro eu oriento a lançar sobre os ombros dos pais a autoridade que eles de fato têm. Ou seja, pai, mãe, na verdade Deus está me mandando para a Ásia ou para a África, mas vocês estão querendo que eu fique aqui. Eu estou dando esse exemplo, mas podia ser qualquer outro. Vocês estão querendo que eu fique aqui, eu seja um engenheiro. Eu vou fazer isso, mas saibam que a responsabilidade do chamado agora está nos ombros de vocês, porque a autoridade também tem responsabilidade, né? Então, enquanto eu não tenho autoridade plena, porque eu não sou o chefe da família, eu sou submisso à autoridade de vocês, vocês saibam que vocês vão responder por essa autoridade. Essa é a primeira. A segunda delas se realmente o chamado, como você bem falou, Willy, se realmente o chamado é da parte de Deus, é Deus que está me encaminhando, ou seja, não é nada do meu coração, não é nada da minha vontade, mas é uma vontade que Ele me colocou pelo chamado que Ele me deu, aí Deus move as águas, porque a vontade é dEle. Então o que eu tenho que fazer? Falar com o Pai. Pai, é a tua vontade? A minha vida, ainda hoje, tem coisas que Deus manda eu fazer que não era aquilo que eu tinha planejado, não era aquilo que eu queria. Mas eu não já morri? Eu já morri, a vida não é mais minha. Então agora eu digo assim, Senhor, se isso é importante para Ti, se é isso que Tu quer para a minha vida, então Tu vai mover as águas. Tu vai abrir o caminho no deserto, Tu vai abrir esse mar vermelho aí para eu passar, o que é impossível nos olhos humanos. Assim são com os pais também. Pais que não têm o coração movido pelo Senhor, só quem vai mudar é o Senhor no tempo certo, né? Diante da minha e da sua submissão.
Eu acho importante também a questão de como honrar, né, os meus pais, sendo eles cristãos ou não cristãos até. E é muito importante que a gente cumpra o nosso papel como filhos, né, em obediência, em submissão. E existem ações práticas que a gente pode fazer para que essa honra ela seja manifestada de alguma forma, a gente possa de fato praticar isso, obedecendo os nossos pais. Se você é o único cristão da sua família, então permita que o amor de Deus transpareça para os seus pais através da sua vida. Um amigo meu uma vez me falou que enquanto as pessoas não conseguem ver Deus, a gente tem que ser o Deus visível para elas, né? E nós como cristãos nós temos esse papel. Se a sua família não é cristã, seja você o agente evangelizador nela, né? E isso é muito importante, né? A gente ter a nossa família como o nosso campo missionário, né? O lugar onde a gente vai estar semeando a palavra. Assim, essa parte de alcançar, né, os pais. Eu vou contar assim, um pequeno testemunho, um breve testemunho. Eu não nasci num berço cristão, né, num berço evangélico. Então, quando eu tinha por volta dos meus 8 anos, um amiguinho de classe me chamou para visitar a igreja dele. E, obviamente, que os pais dele tiveram que falar com os meus pais. Tudo bem, eles falaram, né? Eu acabei indo para a igreja, visitei. E até que um domingo, eu lembro que era um domingo, eu pequeno, né? A gente teve uma convivência com as crianças, né, da igreja. E eu doido para almoçar. E quando eu sentei na mesa com o meu prato de comida, a tia olhou para mim e falou assim: a gente vai orar primeiro. E eu fiquei, tá bom, né? Em casa a gente não tinha o costume de orar também. E aí quando foi no outro domingo, né, antes do almoço, quando todo mundo estava reunido na mesa para sentar, para comer, eu cheguei e falei assim: a gente vai orar primeiro. E aí meus pais ficaram: mas vamos orar? Por quê? Daí eu falei: para agradecer. E eles ficaram: agradecer o quê? A gente que trouxe a comida. Foi o nosso braço, foi a nossa força. E eu falei: quem deu a força para vocês foi Deus. E eles ficaram meio atônitos com aquilo tudo, né? E eles falaram assim: pois ore você. Eu com 8 anos, né? E eu fiz uma oração pelo alimento. Senhor, abençoe esse alimento, que ele possa vir fortalecer, vir nos nutrir. Amém. E foi naquele domingo que eu alcancei meus pais. Meus pais foram para a igreja naquele domingo, eles aceitaram Jesus. E aí que a gente começou a nossa caminhada na fé, através de uma oração. Então, se você é o único cristão da sua casa, persista, continue, ore, pregue para os seus pais, não desista. Deus pode fazer tudo. Glória a Deus, que coisa linda. 8 anos, tinha 8 anos de idade, que coisa linda. Então eu acho que já começa a responder a nossa última pergunta, que é: qual o momento que mais definiu sua identidade em Deus, né? Qual foi aquele momento que você realmente começou a ter relacionamento com Deus? Porque, como eu falei nos outros programas, nós começamos a ter relacionamento com Deus primeiro com os nossos pais, né? Os filhos enxergam o pai celestial através do pai terreno, dos pais terrenos, né? Mas tem uma hora que nós despontamos para um relacionamento pleno com Ele. Quando foi que isso aconteceu? Vocês lembram? Tem alguma coisa para falar, algum testemunho para contar nessa área? Sobre qual momento mais definiu minha identidade em Deus, né? Minha identidade no Senhor. Eu não cresci num lar cristão, né? A minha mãe era afastada da igreja e o meu pai não era crente. E eu nunca tive uma perspectiva de um Deus pessoal. Eu ouvia as histórias bíblicas, eu ouvia a respeito das obras de Deus, mas para mim Deus ele sempre foi meio ausente da minha vida. Eu não via Ele como alguém que de fato se importava, como alguém que estava ali comigo, sabe? Não tinha Deus como meu amigo e enfim. E essa perspectiva começou a mudar quando, na verdade, foi a minha conversão, né? Foi o momento que a minha identidade em Deus, de fato, ela foi transformada. O meu testemunho da minha conversão aconteceu quando estava acontecendo muitos conflitos familiares na minha família. E
eu sempre fui uma pessoa que, quando algo ruim acontecia, eu corria nos braços do Senhor. Mesmo não acreditando que ele se, estava ouvindo. Mas aquele era a única opção que eu tinha. Qual a tua idade nessa época? Eu tinha 14 anos. Certo. 14 anos. E começaram a ter vários conflitos familiares na minha família, enfim. E eu me achegava a Deus e começava a orar e aclamar o Senhor. E teve um dia que houve um conflito e eu pensei, quer saber, eu não aguento mais. Eu me tranquei no meu quarto. Eu já havia aceitado Jesus até, eu estava na igreja, mas eu não tinha uma revelação plena do Senhor, nem de quem eu era nele. Mas eu sabia que eu podia recorrer a Ele. Então, eu fui até o meu quarto, fechei a minha porta, me ajoelhei em oração. E eu fiz uma oração a Deus. E a oração que eu fiz foi: Senhor, salva o meu pai. E naquele momento ali foi uma oração simples, mas sincera. E no outro dia, aqui na igreja, nós tínhamos culto da família. E quem estava pregando até era o irmão Eliseu. Aí ele sempre lembra desse dia também. E o meu pai, ele não vinha de jeito nenhum aos cultos, né? Se ele viesse, ele ficava do lado de fora da igreja. E naquele dia, não. Naquele dia, ele entrou, ele ouviu a palavra. E quando foi no final do culto, quando o pastor fez o apelo, ele decidiu aceitar Jesus. E foi um dia depois que eu fiz aquela oração no meu quarto, dizendo: Senhor, salva o meu pai. Então, naquele momento, eu costumo pensar que Deus, ele não salvou só meu pai. Ele salvou duas pessoas, tanto eu quanto ele. Porque naquele momento ali, que o meu pai levantou a sua mão, né, dizendo que queria o Senhor como o Senhor e Salvador da sua vida, me veio a revelação: Deus me ouviu. Deus se importa, Ele me ama. E foi a partir daquele momento que eu pensei: Deus me ama. Então, Ele realmente me ama, sabe? Aquela identidade de amada por Deus veio ao meu coração. E eu transbordei em alegria. Eu morava no Eusébio, eu fui andando daqui até, de carro até o Eusébio, sorrindo. Porque, meu Deus, Deus me ama. Deus me ouviu, Ele se importa, sabe? Ele se importa. Então, acho que essa foi a maior experiência que eu tive que definiu minha identidade no Senhor. Como aquela a quem Ele ama, né? Deus me ama. E não por aquilo que eu faço, por aquilo que eu fiz, mas por quem Ele é. Foi ali que você começou a ter realmente o seu relacionamento direto com Deus, né? Isso. A partir desse momento aí, minha vida foi totalmente transformada. Eu fui liberta de vários pecados, comecei a crescer em santidade, comecei a me dedicar à palavra do Senhor, a me envolver na igreja, a participar do evangelho, do ministério da evangelização, a levantar pessoas. Então, foi um divisor de águas. Amém. Lindo. Willy? Fazer um contraste aqui no testemunho, porque isso serve até para a gente poder ver que o Senhor age de várias formas em cada pessoa, né? Em alguns ele tem um dia específico, divisor de águas mesmo. Em outros, como foi o meu caso, é um processo tão gradual que eu não sei nem quando começou. E claro que ainda não terminou, graças a Deus, mas ele vai aperfeiçoando. Mas eu não faço ideia assim, de quando começou esse processo do Senhor na minha vida. Eu sei que a partir de 2016, mais ou menos, eu cresci num berço evangélico, né? Acabei esquecendo de mencionar também. Cresci num berço evangélico, meus pais ambos crentes. Meu avô, que já está na glória com o Senhor, era pastor. A minha família, por parte de pai também, praticamente inteira da igreja. Então, sempre tive essa influência. E sempre ouvi do Senhor, só que não tinha um relacionamento pessoal com Ele. Ou seja, não tinha nada, né? Eu me lembro de ter ido na frente da igreja e dizer: eu aceito a Jesus. E realmente foi movido do meu coração naquele dia, só que passou batido depois, sabe? E eu cresci dentro da igreja sem ter um relacionamento pessoal com o Senhor. Até que, por volta de 2016, aquela fase ali de você entrar no ensino médio, começar algumas pressões e tal, eu fui despertando um pouco mais para a vida e entendendo que o Senhor queria um relacionamento pessoal, né? Que Ele quer com todos nós, na verdade. Então, a partir desse momento, eu fui começando a crescer no Senhor, a me perguntar: será que a minha vida é só isso? Eu vou ficar estudando e trabalhar e tal, e eu tenho um Deus, existe um Deus eterno, e tudo que a gente lê e escuta falar do Senhor é tão verdade. E como é que a gente age da maneira que a gente está agindo?
Então, foi esses questionamentos que foram me movendo para me aproximar do Senhor, a querer servir um pouco mais, a querer aprender mais dele. E estou aqui hoje, para a graça de Deus, né? Glória a Deus por isso. São manifestações distintas, mas que apesar de você não saber o dia exato, né? A sua vida só mudou quando você passou a ter relacionamento direto com o Pai. Enquanto você teve um relacionamento teórico com o Pai, em relação com a igreja, com seus pais, apesar de ser pelo menos a terceira geração de crentes, talvez o bisavô fosse crente também, ou você não sabe disso? A gente geralmente não conhece a quarta geração, né? A gente só vai até os avós, bisavós a gente geralmente não conhece, né? Então a gente não sabe dizer. Mas pelo menos 3 gerações de crentes, mas isso não fez diferença para você até que você começou a se relacionar diretamente com o Pai. Aí a sua vida começou a mudar. E você, meu irmão, como é que foi? Eu disse que eu tinha entrado na igreja, né, quando criança, mas assim, eu não verdadeiramente não tinha me convertido. A grande verdade é essa. Como a gente sabe, infelizmente, há muitos só frequentadores de igreja, né? Então, assim, eu era mais um. Eu ia para a igreja todo domingo, estava ali com os meus pais, mas estava só de corpo, não estava adorando. Né? Na adolescência, hormônios a mil, então, muito, assim, enfim, coisa de adolescente. O dia que foi um divisor de águas, para mim, foi o dia 9 de novembro de 2012, foi quando meu pai faleceu. Meu pai faleceu dia 8, né? E dia 9, na minha igreja, na igreja que a gente congregava, tinha uma vigília, teve vigília. E todo mundo lá em casa, minha família é muito grande, né? Tanto da minha mãe quanto do meu pai. Todos os meus tios vieram do interior para cá, né? Minha mãe, assim, meio desorientada, muito sem acreditar. E eu cheguei e falei assim para ela: mãe, vai ter vigília hoje, eu quero ir para a vigília. E ela chegou e falou pro irmão dela, o meu tio, né, vai lá, deixa ele. A igreja era perto de casa. E quando eu cheguei na vigília, estava lotado. E eles estavam pedindo para que os jovens ficassem assim, de frente pro púlpito, né? Púlpito assim, mais alto. E eu fui um desses jovens, dos adolescentes que fui para lá. Quando a vigília começou, eu só lembro de me ajoelhar no púlpito e chorar, do início ao fim do louvor. Eu não me lembro de nada do louvor, nada. Eu só chorava. A única parte que eu lembro do louvor foi do último louvor, que dizia assim: se o trovão e o mar se erguendo vêm, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Foi nesse dia que eu posso dizer que a minha vida mudou. Que eu encontrei Cristo verdadeiramente, que eu deixei de lado a pornografia, foi algo que eu comecei a lutar contra, né? Eu tinha fortes tendências depressivas, então eu também deixei de lado. A família do meu pai e da minha mãe, meus avós, um avô faleceu por cirrose, meu pai, de beber muito, teve câncer, né? Um avô meu, ele já matou um tio porque estava bêbado e já teve inúmeras outras consequências. Então eu tinha fortes tendências de ser mais um alcoólatra. Mas eu disse: basta, vamos separar. O Luiz, até aqui foi um. Antes de Cristo e depois de Cristo. Isso. Marcou a minha história. Glória a Deus. Qual era a idade ali? Eu tinha 13. Meu Deus. E aí, desde os meus 13 anos, que naquela noite o Espírito Santo chegou para mim e falou assim: vem cá, você é meu. Você perdeu o seu pai terreno, mas hoje eu sou o seu pai. Um pai muito melhor do que um pai físico. Um pai muito... Claro que eu tenho dias que eu choro e eu me pergunto: por que, Deus? Por que eu tive que perder meu pai? Né? Eu acho que é normal. Mas é muito bom ter dias que eu tô carente e eu sentir que eu sou abraçado, mesmo sem ter ninguém ali. Eu abraço o Espírito Santo. Desde os meus 13 anos, eu tenho lutado contra mim mesmo, né? E assim, foi a melhor escolha que eu fiz. Foi ter deixado tudo de lado para servir a Cristo. E hoje, buscando todos os dias um relacionamento
de oração, eu aprendi muito a orar, né? Então, assim, é a minha forma, né, de comunicar, é a comunicação da gente, orando e meditando, né? Eu conversando e o Pai respondendo. Porque eu perdi meu pai físico, mas eu tenho um pai perfeito do meu lado. Então, minha vida de oração é muito ativa por causa disso. Eu preciso estar sempre conversando e sempre escutando meu pai. E é isso, estamos seguindo, prosseguindo, vencendo. Então a tônica é a mesma para todo mundo, né? É o relacionamento com Deus que muda, é o relacionamento com o Pai que vai mudar toda a história, né? É o que acalma o nosso coração, que dá destino, né? Que dá eternidade, é o relacionamento com o Pai que muda, né? Aconteceu com a Emily, com o Willy, com você. Quando começa o relacionamento com Deus, as outras pessoas já não importam mais tanto, né? A gente falava aqui nos bastidores antes, e as pessoas dizem muito a meu respeito, assim, eu sou muito extrovertido, muito brincalhão, não sei se você percebeu isso, mas as pessoas perguntam assim se eu não me importo com isso. Eu não me importo porque eu sei quem eu sou em Cristo. Como João sabia que era o apóstolo amado, eu sou filho amado de Deus. Então, me importa agradar a Ele, e Ele me fez extrovertido e brincalhão, mas nem por isso eu sou menos ou mais crente do que ninguém, porque na verdade é a minha alegria de estar ligado à videira, de ter relacionamento pleno com Ele. O que as outras pessoas pensam de mim é auxiliar. Foi muito bom estar aqui com vocês essa noite, viu? Eu sei que eu prometi para vocês que ia ter 2 blocos, mas nesse caso o próximo bloco fica para o próximo programa, né? Já vou gravar com a Juliana o próximo programa aqui hoje, mas eu vou passar só na outra quinta-feira, porque esse tema aqui rendeu bastante, né? É muito lindo ver jovens. Eu comecei a servir a Deus, eu tinha 20 e poucos anos de idade, 24 anos de idade, já era casado, já era pai da Bárbara, né, da minha primeira filha, e eu por muitos anos orei e dizia assim: Senhor, eu queria tanto ter dado a minha juventude ainda a Ti, né? Eu casei jovem, mas quando eu queria dizer isso, eu dizia que eu queria dar a minha época de solteiro a Ele, e eu fui tão errado na minha época de solteiro, nunca tinha ouvido falar de Cristo na minha vida. Então, quando Deus falou comigo, foi a voz dele que falou ao meu ouvido. Quando Deus falou, eu caí imediatamente aos pés dele, e dali para frente nunca mais fui a mesma pessoa, como não sou, continuo sendo transformado dia após dia. Então eu digo para você, né, e eu sou muito grato a Deus pela vida desses jovens. Eu não estou falando aqui com jovens crianças, eu estou falando com homens e mulheres, né? Homens adultos diante do Senhor, que têm se relacionado com Deus. E se você tem angústia, depressão, ansiedade, né? O pastor falou aqui na terça-feira passada, nós falamos nos outros programas aqui, ansiedade é o contrário de paternidade. Quanto mais eu tenho noção de paternidade, sentimento de pertencimento a Deus, menos ansioso, menos depressivo, menos problemático eu vou ser. Mais sono eu vou ter, ou seja, a minha noite é tranquila, eu me deito e durmo, porque o Senhor está comigo. Então, o que eu incentivo você é deixar de percorrer relacionamentos com homens e mulheres, sejam eles de qualquer matiz, mas busque o relacionamento pleno com o Pai, porque é isso que muda. Meus irmãos, glória a Deus pela vida de vocês. Queria dar aqui 30 segundinhos a cada um de vocês, só para se despedir do público e dizer que eu espero vocês aqui no outro programa, quem sabe aí quando vocês forem pais, virem falar aqui dos seus filhos. Estão rindo por quê, rapaz? Daqui a pouco, quando você fechar os olhos e abrir, tem 3 meninozinhos debaixo aí de vocês aí, em nome de Jesus, viu? Emily, se despeça aí do povo. Só queria agradecer a oportunidade, né? Como eu falei no começo, é uma honra, um privilégio, que o Senhor possa continuar abençoando essa igreja, né? Esse ministério, esse programa, e que possamos crescer, né? No entendimento de quem Deus é, no entendimento da sua paternidade por nós, porque o mundo necessita que sejamos cristãos de fato saudáveis e realmente firmes em quem o Pai diz que nós somos. Aleluia. Também agradecer também a oportunidade de estar aqui, de participar com vocês, conversar sobre o Senhor e deixar também uma pequena frase aqui que falou muito comigo sobre identidade. É do C.S. Lewis e ele diz mais ou menos assim: a gente não pode ter medo de
perder a nossa identidade pessoal de ser nós mesmos quando nós imitamos a Cristo. Na verdade, quando nós imitamos ao Senhor, é que nós verdadeiramente somos quem somos de verdade. O mais original possível é ser igual ao Senhor. Glória a Deus, perfeito. Eu quero agradecer também, né? Muito feliz por ter recebido o convite. Eu espero de verdade que o que a gente conversou hoje aqui impacte você, impacte sua família e as próximas gerações, próximos anos, que as pessoas se inspirem, né? E que lembrem que não somos nós, não é nada por nosso mérito, não é nada da nossa força. Tudo que a gente falou aqui foi para a honra e glória de Deus. Então, busque um relacionamento, busque sua identidade com Cristo, ore, leia a Bíblia, porque eu sei que Ele vai se revelar a você como Ele se revelou a cada um aqui de nós. Glória a Deus. Obrigado pela vida de vocês e por ter entregado a vida de vocês a Cristo, né? E também a essa igreja, de servir tão fielmente como tem servido. Deus abençoe a vida de vocês aí, em nome de Jesus. Meus irmãos, até quinta-feira que vem, em nome de Jesus. Deus abençoe. Paz.